eu acho que por ver, tá ligado? Que a sexualidade, ela não define quem você é. Apesar de qualquer coisa, sendo gay, sendo hétero, seja quem for, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa que trabalha, que faz as coisas, tá ligado? Gente, tô aqui com o Thiago. Ô Thiago, uns amigos meus, eu falei assim, eu preciso conversar sobre política, eu quero entender. Aí eles me indicaram você, eu comecei a olhar pelo perfil, tô seu fã. Obrigado, mano. Sou seu fã também. Olha só, eu quero entender o seguinte, você é de Brasilândia, Uhum. e você tem quantos anos? 21. Por que você tá famoso agora como Chavoso da USP? Isso. Por que ficou esse nome? Então, tudo começou em 2019, abril de 2019, né? Eu fiz um texto, assim, só, tipo, pros meus seguidores no Facebook, tá ligado? Só pra desabafar, assim, um pouco sobre como que é difícil, né? Falar o mínimo. Você ser da periferia e estudar na USP, né? Vocês devem imaginar que é uma coisa muito simples. E só nesse desabafo, mano, tipo, o texto viralizou, bombou muito, assim, no Facebook. E aí, enfim, jornais começaram a querer me entrevistar pra saber minha história, não sei o quê. E pela minha aparência, né, o pessoal começou a me apelidar de o Chavoso da USP, né? Chavoso é o estilo funkeiro, paulista, pá. E eu... Gosto, quero. E aí pegou esse apelido. E aí depois eu criei um canal, né? Um tempo depois eu falei, vou colocar esse apelido que eu ganhei aí. Chavoso da USP. É. Top. Você falou que daí então eles se interessaram pela sua história. Qual que é a tua história, ô Thiago? Você falou que você tem 21 anos, você é de Brasilândia. Você é gay assumido. Sim. Como que você se assumiu pra sua família? É uma longa história, né? Mas a gente vai resumir aqui. Bom, eu me assumi com 15 anos de idade, né? Também tenho 21, me assumi com 15. Foi um processo meio complicado, porque minha família é meio conservadora, né? E, enfim, falando de mim, assim, também, na minha família, veio do Nordeste, família típica da periferia de São Paulo, migrante do Nordeste que veio pra cá tentar, né, uma vida melhor. E aí, no caso, onde eu nasci foi na Brasilândia, como você falou, lá no extremo norte de São Paulo. Meus pais eram feirantes, assim, ao longo da minha infância. Eu trabalhei boa parte da minha infância junto com eles na feira também, sempre estudando em escola pública, estadual. Então, infelizmente também cresci nesse meio onde falar sobre sexualidade não era coisa tão comum e tão simples, né? E ainda não é tão simples assim. Cresci na igreja evangélica também, né? Minha mãe ainda é da igreja, meu pai não é mais, mas eu fui criado em igrejas evangélicas. Então, eu sempre tive muito receio de falar sobre isso com a minha família, né? Porque eu achava que a reação ia ser a pior possível. E assim, quando eu me assumi, não foi uma reação tão boa, né? Tive um período ali que foi bem tenso, foi bem difícil, que a gente sempre passa, geralmente, né? Mas depois de um tempo eles conseguiram, assim, entre aspas, aceitar, né? Não gosto muito dessa palavra, mas aceitar numa boa depois de um tempo. Acho que por ver, tá ligado? Que a sexualidade, ela não define quem você é. Apesar de qualquer coisa, sendo gay, sendo hétero, seja quem for, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa que trabalha, que faz as coisas, tá ligado? Então não tem nem como querer alguém discriminar por causa da nossa sexualidade, sendo que a gente não é menor ou pior do que ninguém por causa disso. Thiago, se você teve mais resistência no início pela sua família ou no bairro que você mora, pelos seus amigos? Eu acho que os dois. Os dois? Era dentro e fora de casa. Foi tenso. Eu conto muito isso nos meus vídeos também, que quando eu tava na escola eu sofria muita homofobia. E aí eu chegava em casa e eu nem contava pros meus pais, porque aí eu ia ser repreendido novamente. Sim. Então é muito complicado, né? A gente não conversar sobre isso, porque senão a criança que tá, ou o jovem, enfim, que tá se assumindo, ele vai sofrer duas vezes, fora de casa e dentro de casa, né? Sim, porque eu tenho esse acolhimento na maioria dos casos, né? Esse que é o problema, as famílias, em vez de acolher o filho, Exatamente. muitas vezes joga assim. Mas é por isso que é tão importante assim, a gente estar conversando abertamente sobre isso, para quem estiver assistindo e entendendo todo o processo, né, Thiago? Tá, e aí então você se assumiu com 15 anos, você se formou na escola com quantos anos? 17. 17. E aí, qual que é o curso que você faz? Ciências sociais. Ciências sociais. Como que você quis ir para ciências sociais? Desde o começo do ensino médio, assim, foi quando eu descobri que existia, né, a sociologia, as ciências sociais ali. Eu já gostava, assim, de estudar a sociedade, né, pela minha vida pessoal, né, toda essa opressão, preconceito e tudo mais que a gente passa. Eu queria entender, né, por que as coisas são assim, por que a sociedade é desse jeito, né, não só a questão de homofobia, mas de racismo, né, a questão da classe social e tudo mais, né? E eu comecei a estudar um pouco assim a sociedade. E aí quando eu descobri que existia uma faculdade para isso, que é as ciências sociais, aí eu falei, mano, é isso que eu quero. E aí eu meio que decidi ali durante o ensino médio, fiz o Enem no terceiro ano, com 17 anos, e consegui passar de primeira, né? Assim, Você passou de primeira?
Top demais, você é Não que eu me estudioso. ache superior por causa disso, né? Acho que, infelizmente, muita gente não consegue passar na Sim. primeira e eu acho que é normal, porque o processo é muito complicado, tá ligado? Ainda mais da realidade que a gente vem, da escola que a gente estuda, é muito difícil passar na primeira tentativa. Eu acho que foi uma coisa muito assim, tá ligado? Ô, Thiago, a USP é uma universidade pública. Isso. Tá. E mesmo ela sendo pública, tem mais gente de classe social alta? Sim. Contradição, né, mano? Porque geralmente quando a gente fala, sei lá, da escola pública, por exemplo, a gente sabe que a maioria que tá lá são pessoas pobres, etc. E nas particulares, geralmente não, né? A gente classe média, classe alta. E quando a gente fala da universidade, né, o ensino superior, o negócio se inverte, né? A maioria que consegue entrar nas públicas são pessoas de classe média para cima, classe alta. E pessoas pobres, geralmente, no máximo, conseguem entrar naquelas particulares mais baratas, né? Que são as, enfim, que tem uma mensalidade não tão alta e a pessoa é isso, ela tem que trabalhar o dia inteiro à noite para Por qual motivo que você acha que na USP, por exemplo, entra mais pessoas? Não entendi. Uhum. Se você me explica. Não, sim, com certeza. Então, para você entrar na particular, eu vou explicar particular e coisa pública. Particular, ou você vai lá e paga, né, a mensalidade, Tá. ou você vai fazer uma prova, um vestibular e conseguir uma bolsa, né? A bolsa de 100%, de 50%, você não vai pagar nada. Que é a cota. Não, é a bolsa. A Tá. bolsa é uma coisa, a cota é outra. Tá. A bolsa é para as universidades particulares que você deveria pagar mensalidade, só que aí você ganha uma bolsa para você não precisar pagar. Tá. Aí na universidade pública ninguém paga absolutamente nada. Ninguém. Não tem bolsa, é a vaga, né? Você conquista uma vaga como? Fazendo vestibular. Né? Então, apesar de teoricamente ser pública e dever ser para todo mundo, tem uma barreira ali, né? Que não vai permitir que todo mundo entre. Só quem vai passar no vestibular. Então, quem fizer aquela prova. Até um tempo atrás, cada universidade tinha o seu vestibular próprio, a sua prova própria. Né? Então, no caso da USP, é a FUVEST. Nas últimas décadas, foi criado o Enem. Né? Então, o Enem ele meio que é uma prova nacional, né? Para a grande maioria das universidades, que você pode fazer em qualquer lugar. E aí você pode passar em qualquer universidade do Brasil, qualquer entre aspas, não são todas, mas enfim. No meu caso, eu entrei pelo Enem. Uhum. Aí, vamos supor que no curso de Ciências Sociais tem 200 vagas, vai. Uhum. Aí eles vão dividir. Das 200 vagas, 100 é para os que passaram pela FUVEST. 100 é pelos que passaram pelo Enem. Uhum. Aí vamos pegar, o Enem. Desses 100 que passaram pelo Enem, aí entra a cota, né? Que vai ser estabelecido que 50%, metade, né? Então 50 vagas é para estudantes de escola pública. Tá. Então, obrigatoriamente, aquelas 50 vagas vai ser reservadas para estudantes de escola pública. E aí, dentro dessas 50, sei lá, 30 é para pretos, pardos e indígenas, entendeu? E aí, essa é uma outra cota. Então, a cota é isso, ela é uma reserva de uma determinada quantidade de vagas para um grupo social que é considerado não inferior, como muitas pessoas falam, mas que é marginalizado na sociedade, né? Uma população que está numa condição de maior vulnerabilidade. Então, por isso que existem cotas para pretos, pardos e indígenas, existem cotas em muitas universidades para pessoas trans e travestis, para pessoas com deficiência, para pessoas de baixa renda e para estudantes de escola pública, né? Que são pessoas que estão numa condição de mais vulnerabilidade social, que muitas vezes não tiveram um bom ensino, uma boa educação, não estudaram em uma boa escola, não tiveram boas condições materiais. Mas enfim, então basicamente é isso, né, mano? Só que ainda assim eu acho importante falar que eu particularmente acho que nem deveria existir um vestibular, né? Porque você vê como é contraditório. Se a universidade ela é pública e teoricamente todo mundo poderia entrar dentro dela, eu acho que não faz muito sentido existir ali um filtro para ver quem vai entrar e quem não vai. O certo seria que tivesse vaga para todo mundo conseguir estudar, né? Porque tem vaga, teoricamente tem vaga para todo mundo no ensino básico, e por que no superior não tem? Justamente para ele ficar ali reservado para uma elite. Entendi. É verdade esse teu raciocínio. Coisas assim básicas que não são explicadas pra gente, né? É isso que eu sempre falo, essas dificuldades que a gente tem para conseguir entrar numa universidade vem desde a falta de um bom ensino, mas também da falta desses conhecimentos básicos. O que é o Enem? O que é a FUVEST? Saber diferenciar essas provas, né? E outras questões, tá ligado? Sei lá, ter referências, ter exemplos, ter um incentivo de alguém. Só ter alguém te incentivando é uma coisa tão importante, tá ligado? Verdade.